lugar que preserva a história do desenvolvimento industrial cearense. Um espaço que valoriza o papel dos trabalhadores, empresários e das fábricas na formação da identidade local. Um acervo com máquinas, documentos, fotografias e relatos que ajuda a entender o desenvolvimento do Ceará ao longo do tempo e a planejar o futuro. Bem-vindos ao Museu da Indústria do Ceará. O Museu da Indústria, ele foi inaugurado em 2014, ele é uma instituição ligada ao Serviço Social da Indústria, então nós trabalhamos aqui com a ideia da história, da memória e da história da indústria no Ceará, principalmente focando no nosso estado. O Museu da Indústria, ele se insere numa nova configuração de museus que nos últimos 20 anos vem se instrumentalizando e vem se realizando pelo Brasil. Podemos citar aí, por exemplo, como uma virada nessa chave, o Museu do Amanhã. Esses museus que há algum tempo eram reconhecidos só como os museus históricos, museus que tinham, como se dizia no popular, coisas velhas, começam a ganhar uma nova dimensão diante da sociedade, diante dos grupos que atende, diante das escolas, enfim, diante da população em geral. Então, o Museu da Indústria ele vem para se inserir nesse contexto. Um objetivo muito claro que é mostrar os conteúdos da indústria para a população de uma forma mais geral. Tudo que a gente faz uso é produto de alguém que trabalhou, muito provavelmente, numa indústria. Quando a gente está em casa, acorda, abre a geladeira, liga o chuveiro, tudo isso é produto de trabalho e muito provavelmente de um local que fabrica coisas, né? Muitas vezes a indústria é tida como aquela que paga mal seus funcionários, polui, mas a indústria exerce um papel importantíssimo, né? Não vivemos sem a indústria e os trabalhadores que fazem parte dela, mas que também precisamos entrar num sistema aí de manutenção do nosso meio ambiente, das nossas reservas. Então, esse equilíbrio, eu acho que essa discussão é uma discussão muito cara para o Museu da Indústria e é uma discussão muito cara para os alunos, os estudantes. E a gente fica feliz de poder contribuir nesse aspecto. Hoje, o desenvolvimento industrial de um estado como o nosso, Ceará, passa muito pela indústria, mas as pessoas, por exemplo, não têm um conhecimento do que é hidrogênio verde, por exemplo, o que é a economia do mar. Nós dissemos aqui que o museu é uma janela e o museu abre então essa janela para que essas pessoas possam compreender melhor esses conteúdos da indústria. A gente trabalha com 4 eixos principais, que são eixos que têm uma ligação com a indústria e com a cultura. E aí eu estou falando de arquitetura, de design, de gastronomia e de moda. São setores que envolvem tanto a criatividade e a cultura, ou seja, aquilo que não é tangível, como também são setores importantes para a indústria. Existiu uma história antes do Museu da Indústria, existe uma história depois do Museu da Indústria. Então ele inicia recuperando essa história, falando dos processos históricos da indústria, uma indústria que inicialmente era muito ligada à agricultura, né, ao extrativismo, e depois ela vem se qualificando. Do algodão, por exemplo, passa para as fábricas de rede, das fábricas de rede para as fábricas de tecido, que vão dar nos polos de moda. Então o museu começa contando essa história para trás, depois ele começa a fazer atualizações, né, entrar em temas que são muito atuais, a eletricidade, por exemplo, do hidrogênio verde, popularizando o nome de pessoas que participaram ativamente disso, quer sejam industriais, quer sejam trabalhadores, e fazendo essa relação também com outras áreas, como a inovação, a economia criativa, o meio ambiente, que são fundamentais e são muito próximos também da indústria.
Todos os meses a gente tem uma programação específica para cada mês. E a gente se reúne aqui internamente, a gente observa o que a gente quer oferecer para o público e a partir disso vai pensando em como trazer essas programações. E aí elas são diversas, de diversos campos. Vai além das exposições, né? Programações ligadas às oficinas, ligadas a formações na área de cultura, ligado à música, ligado ao teatro. E para isso nós utilizamos outros espaços, né? Nós temos um auditório aqui, temos espaços de multiuso. Nós temos um trabalho educativo aqui muito consistente. Nós temos historiadores, cientistas sociais, pessoas da geografia. É um grupo misto que se reúne, que estuda bastante sobre aspectos da indústria e aspectos econômicos do nosso estado e que faz um atendimento muito especial a alunos que vão desde o fundamental até cursos universitários. Se é um público de crianças lá do 5º ano do fundamental, a gente vai ter uma linguagem para tratar e uma atividade. E se a gente recebe um curso universitário que está mais focado em entender sobre os processos arquitetônicos do prédio, a gente vai ter uma outra mediação totalmente diferente. Porque a gente fala bastante sobre os objetos e as exposições que a gente tem, mas a gente também faz um trabalho falando sobre a história desse prédio e fazendo uma relação da história desse prédio, desse edifício, com a história da nossa cidade, já que a gente está no centro. O prédio onde funciona o Museu da Indústria do Ceará, no centro de Fortaleza, é tombado como patrimônio histórico desde 1995. Este sobrado, construído no século XIX, já foi sede dos Correios, de um hotel, de uma companhia de energia e até do primeiro clube social da cidade. O prédio ele foi construído para ser sede de uma sociedade de elite. A Sociedade União Cearense ocupou esse edifício e ele foi inaugurado com um grande baile de carnaval em 1872. Várias outras instituições passaram pelo prédio. Ele já foi sede dos Correios, ele já foi sede do Grande Hotel do Norte. Esse hotel teve a presença do José do Patrocínio, que veio em apoio à causa abolicionista do Dragão do Mar. Isso é um fato histórico muito importante que marca esse museu. E em 1935 aconteceu uma ocupação muito importante que modificou o prédio, que foi a ocupação da Light, que era uma empresa inglesa que cuidava da iluminação elétrica daqui de Fortaleza e também cuidava dos bondes elétricos da cidade. Eles se instalaram nesse prédio para ser a sede deles e eles fizeram uma série de modificações. Exemplo, essa escada que está aqui atrás de mim. Essa escada ela foi trazida da Inglaterra, de Liverpool, em 1935. Muito provavelmente ela veio desmontada no navio, aqui foi montada. Esse prédio ele tinha primeiro um tamanho, depois ele foi aumentado. Esse anexo, esse aumento, ele se deu em cima do que seria o quintal do primeiro prédio. E nesse quintal tinha um poço desses que antigamente fornecia água para todas as casas e tudo isso. Como esse prédio foi da Light, de trilhos e bondes, eles tinham muitos trilhos, então eles tamparam esse poço com esses trilhos de ferro, colocaram uma argamassa por cima e construíram o prédio em cima dele. Até que, nos anos 2000, quando começou o processo de restauro, a Federação das Indústrias adquire o edifício, começa a fazer um processo de restauro para abrigar o Museu da Indústria. Nesse processo de restauro, a cacimba é descoberta. E aí nós resolvemos trazê-lo a público, né? Também como uma memória. O museu ele tem muito a memória da indústria da construção civil. O museu é de um tempo, por exemplo, que não havia concreto armado, não havia outras tecnologias, então a gente também faz essa viagem. E deixar o poço aberto traz também essa dimensão, porque muitas pessoas desconhecem o que era um poço no quintal de uma casa. E a cacimba até hoje é uma grande atração do prédio. Esse prédio tem uma importância fundamental na história do Ceará. Ele está no núcleo mais seminal,
naquele núcleo da semente aonde nasce Fortaleza. Não é à toa esse prédio ter sido instalado aqui. Lá no século XIX, aqui era onde ficavam as principais instituições dos principais poderes. Você tinha o poder religioso, o poder militar, o poder sanitário, médico, que terminava lá com um antigo cemitério. A gente pode primeiro pensar na importância dessa rua, Rua Doutor João Moreira, que inicialmente foi conhecida como Rua da Misericórdia. E se a gente olha para o lado direito, a gente já começa a pensar que temos a Catedral Metropolitana, depois a gente tem a Fortaleza, o Forte, que é inclusive um monumento, um patrimônio que dá nome à nossa cidade. Nossa cidade chama Fortaleza porque em dado momento, no período colonial, havia um forte aqui. Depois a gente tem uma praça muito conhecida como Passeio Público, uma importante praça de um período histórico e de um acontecimento que foi a Confederação do Equador. Então, a gente tem fatos históricos que aconteceram nessa praça e ela está bem em frente ao museu. E se a gente caminhar para o lado esquerdo, a gente já vai ter a Santa Casa de Misericórdia, a antiga cadeia pública, que hoje é o Centro de Artesanato, em frente ao Teatro Carlos Câmara, finalizando com a estação ferroviária e o equipamento da Estação das Artes. Fortaleza nasce aqui e depois cresce para trás, aqui para o lado da Praça do Ferreira, né, para o lado ali, entrando na direção do Sertão. O prédio foi tombado por legislação estadual em 1995. Mas é importante dizer que nós estamos no entorno de um tombamento federal, porque o passeio público ele é tombado pela instância federal. Então acaba que algumas regras que a gente segue, elas seguem as regras da preservação do patrimônio que são a nível nacional. Existem poucos restauros feitos na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, que tem essa qualidade, com acompanhamento do Patrimônio Histórico da Secretaria de Cultura, do próprio IPHAN, do Instituto Patrimônio Histórico Nacional. Nós recebemos aqui professores, estudantes de arquitetura, de engenharia, para entender esse restauro. Restaurar esse prédio histórico foi já um objetivo muito importante. Instalar um museu nele que possa deixá-lo funcionando no dia a dia, aberto à comunidade, também é muito importante. E ele hoje é uma pérola aqui, diante de outras pérolas que nós temos no centro da cidade, que conta essa nossa história através dessas edificações. Seja no chão, nas paredes, aqui no Museu da Indústria é possível respirar história para onde você olhar. Inclusive em escavações que marcam datas. E a Patrícia vai explicar melhor para a gente. Patrícia, restos de cerâmicas, inclusive cerâmicas finas e também de barro. Como foi que vocês conseguiram chegar a essas peças arqueológicas? Durante o restauro do edifício, né, nos trabalhos de restauro, foram achadas algumas peças dentro da cacimba ou dentro de outros espaços aqui no edifício. E essas peças contam a história dessas instituições que passaram por aqui. A gente tem louças finas, que muito provavelmente foram usadas quando aqui era um hotel, até uma cerâmica, vamos dizer assim, mais grosseira, que muito provavelmente ela era usada na cozinha, nos espaços de serviço. Mas para além disso, a gente encontrou também muitas garrafas. Garrafas de vinho, garrafas de água, algumas garrafas que, pelas pesquisas que a gente fez, pesquisas iniciais, porque a gente também nunca teve um estudo arqueológico aprofundado dessas peças, mas do pouco que a gente pesquisou, a gente viu que esses frasquinhos pequenininhos, eles eram frascos de água de cheiro, que serviam para lavar as mãos, perfumar as mãos, muito provavelmente também do hotel. E garrafas de grés, né, garrafas de cerâmica. Aqui a gente tem um fragmento de um prato que leva o selo do hotel, Grande Hotel do Norte, e o dono do hotel, que era o Silvério Randall. Então, por essas peças, a gente vai aqui desvendando alguns segredos do edifício. E ainda tem o nome do Ceará lá também, né? Na peça. Tem o nome do Ceará. Aqui, por exemplo, tem uma peça que era usada no sistema de iluminação a gás, quando Fortaleza ainda era iluminada a gás. E também balas de canhão, o que faz a gente pensar um pouco nessa proximidade que a gente tem com o forte.
moedas e um fragmento de cachimbo. Aqui pequenininho Bem pequenininho. é um fragmento de um cachimbo. É um fragmento de um cachimbo. Até hoje vocês conseguem encontrar em pequenas escavações no jardim, por exemplo, algumas peças históricas? Sim, a gente, se vai fazer algum serviço, eu sempre aviso, olha, cuidado, se achar alguma coisa avisa, que a gente faz a guarda adequada desse material em reserva, até que a gente possa também ter uma pesquisa mais aprofundada sobre esse tema. Mas a gente consegue já compreender, entender vários aspectos da história do edifício, mas ainda tem muito por descobrir. E vocês estão aqui para isso. A gente está aqui. Inclusive, olha só, foi possível encontrar uma foto antiga da primeira versão do edifício. Nessa foto de cima era quando o prédio ainda era sede dos Correios, né? E a gente tem uma versão menor do edifício. Em 1935, a Light compra. A Light, que era uma empresa inglesa que cuidava do abastecimento de energia elétrica. E aí a Light amplia o prédio, né? E aqui no final do corredor, onde a gente encontra esses momentos históricos importantes, a gente tem um restaurante também, não é isso? Tem um restaurante, que é o restaurante Aconchego, que abre, funciona junto com o museu, né? Aos domingos fica um pouquinho mais que o museu, inclusive. E que é um espaço muito agradável dentro de um prédio histórico, que tem uma proposta de gastronomia cearense, vale a pena conhecer. Passear pelo Museu da Indústria é descobrir como o Ceará cresceu e prosperou no decorrer da história. Um desenvolvimento que segue firme, afinal, os produtos fabricados aqui estão presentes em diversas partes do mundo. A exposição Caminhos do Café no Ceará é uma exposição que inaugurou aqui no Museu da Indústria em 2024 e ela tem um marco muito importante, que são os 200 anos da chegada do café em Baturité, que foi em 2022, só que a exposição ela foi lançada em 2024. Ela é uma exposição que foi contemplada por uma lei cultural, que é a Lei Rouanet. Aqui a gente fala inicialmente da origem do café, como é que ele se origina, como é que essa planta percorre pelo mundo, até chegar no Brasil e depois no Ceará. A gente também traz um panorama atual desse café, do café sustentável também, e aqui a gente aprofunda principalmente essa história do café cearense. Vale dizer que ela é acessível, né? Tem vídeos em libras, tem maquete tátil. Aqui você encontra várias imagens relacionadas ao café, cenários também, que foi feito pela Expografia, e um acervo que conta com objetos utilizados por trabalhadores, que são balaio, cestas, pilão, moedor. E a gente expõe aqui para o visitante conhecer, né, como são essas etapas do café e valorizar também o trabalho do povo cearense, né? Tem um acervo também muito interessante, que é uma louça utilizada pelo Conde Deu, marido da Princesa Isabel, né? Que foi emprestado para nós aqui na exposição. Além disso, a gente também mostra algumas marcas de café cearense, mostra esse processo, que é um processo bem complexo de trabalho. A gente tem várias etapas, né? O café para chegar lá no saco e a gente consumir tem várias etapas. Então aqui você descobre todas essas curiosidades. A gente optou por fazer primeiramente esse setor com essas madeiras cruas, para remeter mesmo essa coisa da origem. Outra coisa interessante é que as imagens estão plotadas na madeira, não é aquela coisa colada, né, ou adesivada, ela já é impressa na própria madeira. Isso é diferente, né? No outro setor a gente tem uma divisão. Os painéis laranjas, eles remontam à fase do café plantado a pleno sol, plantado ao sol, todo ali na monocultura. Já os painéis na cor esverdeada mostra o café de sombra, que é um café mais orgânico, plantado ali de forma sustentável e que recupera essa mata. A industrialização do café cearense começou no século XIX, era cultivado principalmente ali em Baturité, alguns municípios que rodeiam o maciço, né, que é Guaramiranga, Pacoti, Mulungu, e também temos na Serra de Ibiapaba. Vale lembrar que lá não foi o primeiro lugar que chegou café, e sim na Serra da Meruoca,
um pouco antes, né, em 1747, porém em 1822, quando ele chega em Baturité, é que ele prospera, digamos assim. Aqui na produção de café do Ceará, a gente fala que é um trabalho livre. O número de escravizados nesse trabalho do cafezal, ele era, na verdade, quase inexistente, era mais mesmo utilizado trabalhadores livres. A construção da ferrovia é muito importante porque a gente tem a primeira ferrovia sendo lá em Baturité e ela ajuda a escoar esse produto. Então, esse produto vai para fora também, não só para o Brasil, mas também para outros países. Aqui tem uma parte, né, que a gente conta um pouco sobre a ferrovia, e quem fez um passeio de ferrovia aqui para o Ceará foi o marido da princesa Isabel, o Conde Deu, que tomou, né, café nessa xícara, nesse bule que está aqui exposto no museu. A pessoa pode olhar de pertinho como é. E aí, no começo do século XX, essa produção tem uma pequena queda, e hoje em dia, esse café cultivado lá na serra, ele é mais artesanal, é um café mais orgânico e de consumo local. Certamente o visitante chega aqui, ele quer tocar, quer cheirar. E aí, como é que vocês fazem? Pronto, aqui a gente mostra os estágios que o café passa, certo? Na industrialização. Inicialmente a gente tem aqui o fruto que a gente chama de coquinho, porque é o fruto seco do café. E aí pode sentir, você vai ver que não tem cheiro algum, certo? Ah, aqui é como sai na lavoura. Isso, já é o frutinho seco. Sequinho. É possível a gente sentir o cheirinho do café na lavoura ainda, né? Quando você vai ali na região do maciço de Baturité. Quando o fruto tá nessa passagem, né, de ficar sequinho, dá pra sentir sim. É um fruto bem doce, bem gostoso. Depois dessa etapa, Pronto, aqui ele vai passar por uma máquina para descascar esse frutinho e vai ficar assim, nesse aspecto que até lembra um pouco do amendoim, né? Mas ainda assim sem o cheiro, certo? E aí pode sentir também. aí quem tá em casa deve estar perguntando, mas por que ele é tão clarinho, o café é tão escuro? A gente vai saber já já qual é o motivo, né? Pois é. Olha só, parece mesmo um amendoim, dá pra já sentir um cheirinho. E é bom, viu? Depois daqui, Pronto. Depois daqui, o café ele passa pela torra, que de fato ele vai pegar essa coloração e despertar esses óleos essenciais que despertam o cheiro do café. E aí sim aqui a gente já começa a sentir de verdade. E aí, né, nas cafeterias existem várias formas de torrar esse café. Tem a torra média, que ele fica mais claro, tem a torra escura. muda o sabor? Isso muda muito o sabor. Quanto mais ele vai ficando torrado, ele pode ficar um pouquinho mais amargo, certo? E aqui é o estágio final, que é ele já moído, né? Quando chega a nossa casa. Isso, que já facilita todo o processo, né? Só mesmo correr pro abraço. Agora, do grão ao pó. Isso. Esse mesmo é o que tem o mais cheiro, eu acho. Isso demora, né, também, a fazer todo esse processo. Sim, é um processo muito demorado. Só nessa parte do sol, são cerca de 2 semanas ele no sol, né? E aí, essa parte ela não é tão demorada, mas aqui sim. E a colheita do café ela é uma vez por ano, né, praticamente. Então, também é um processo que não é todos os meses, né? Então, o processo de industrialização acontece daqui para cá e é muito importante destacar que mão de obra é empregada nesse trabalho, né? Isso. Até a gente saborear uma xícara de café em casa. Isso, muito do café que a gente toma, ele é consumido, ele é colhido, na verdade, manualmente, né? A árvore do café, ela tem uma espécie, que é a arábica, que ela tem um galho muito frágil, né? Que é essa aqui. Isso, é o café arábica, ele é muito frágil, então a maioria desse processo é feito manualmente. Então pensa só, são muitos trabalhadores nesse processo até chegar na nossa casa. Aqui na exposição é impossível sair sem ter vontade de tomar café, porque você vai sentindo esse cheiro e vai vendo esse fruto em vários espaços. Aqui no final da exposição a gente tem uma cafeteria, certo, de consumo, que serve cafés cearenses e também cafés especiais. Então você pode provar um café mais amargo, pode provar um café mais doce. São cafés diversos que você nem imagina quantas possibilidades de sabores tem, de tão diferente que ele é. Aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito forte do café ser esse intermédio de socialização. E falar dele aqui no Ceará também é mostrar que nossa cultura tem vários outros produtos, né? Além do algodão, da carnaúba, a gente também tem o café. Então, acho que isso mostra a importância da nossa serra. E estamos aqui esperando vocês.
O Museu da Indústria preserva o passado do setor produtivo cearense e está de olho no futuro. O espaço cultural oferece tecnologia capaz de proporcionar aos visitantes uma experiência imersiva e sensorial. A tecnologia é o nosso principal canal de comunicação com esse público que ainda não conhece, que ainda não frequenta o museu. Então é a nossa forma de chegar ali todos os dias nessas pessoas. Nós temos no momento 2 exposições virtuais disponíveis. É o tour da exposição Carnaúba e o tour da exposição Eletricidades, que eram exposições que já estiveram presenciais aqui no museu, né? Que a gente tem a intenção de sempre, a partir de cada exposição, digitalizar e manter acessível no site para quem quiser no mundo todo acessar. A Eletricidade, ela retrata exatamente o ambiente em que a exposição se encontrava aqui. Então ela tem toda a imersão dos vídeos que nós tínhamos, do nosso laboratório dos sentidos, as experiências estão disponíveis também virtualmente. Você consegue inclusive acessar a parte do poço, que é presente no nosso prédio, que também fazia parte ali do Salão da Eletricidade. Então é um ambiente bem imerso, bem complexo também, é bem visual. A exposição Carnaúba, ela era uma exposição também de muita sensibilidade, então você tinha um outro tipo de imersão quando entrava nela. Ela trazia um clima mais escuro, um ambiente com as cores mais próximas de um verde, né? Relembrando aí os temas e as cores da própria árvore. Então ela também trazia essa afetividade, ela trazia essas lembranças relacionadas aos saberes tradicionais relacionados à palha da Carnaúba. Então ela consegue mesclar muito esses 2 ambientes, a tecnologia e também trazer esse lado afetivo, esse lado que aproxima as pessoas. Para acessar nossas exposições virtuais, você tem 2 caminhos. Pode acessar o nosso site, na aba de programação, você vai encontrar as 2 abas, tanto para Carnaúba como para Eletricidade, e também pode acessar pelos nossos canais digitais, né? Como nosso Instagram, pelo link na bio, você consegue acessar os 2 links para visitar as 2 exposições. Queria convidar vocês todos a conhecerem o Museu da Indústria. Acho que esse é um espaço que tem muito a agregar para vocês, tanto em forma de entretenimento, lazer, passar uma tarde aqui com os amigos. Acho que é um espaço muito bacana e que todo fortalezense deveria passar por aqui um dia. O museu segue o padrão mundial de museus. Ele funciona de terça a domingo, né? De terça a sábado, de 9 às 17 horas, com entrada até 16h30, e aos domingos, de 9 às 13 horas, com entrada até 12h30. A gente cumpre um papel social muito forte, primeiramente por ser um espaço acessível e aberto ao público gratuitamente. Então você não paga nada para vir acessar as exposições ou para participar de uma oficina, para participar de um espetáculo, de um curso. O professor, ele pode agendar através do nosso site. Lá tem um formulário de visita. Nesse formulário ele vai informar a data que ele tem interesse, o horário, né? Quantas pessoas vêm nesse grupo. A gente tem um limite de até 50 alunos por horário. Na exposição do café, por exemplo, ele pode escolher falar mais do meio ambiente, né? Que está associado ao local onde o café nasce. Ele pode escolher falar mais dos processos industriais envolvendo o café. Ele pode escolher mais falar de trabalho, né, dos trabalhadores dos cafezais. Então, a gente pode fazer um trabalho mais direcionado. A Rede SESI hoje se articula dentro de uma política nacional de cultura, onde espalhado pelo Brasil tem museus, tem casas de cultura, tem teatros, tem diversos equipamentos culturais. Ter esse prédio, ter esse espaço aberto aqui, faz com que ele se torne um ponto de encontro. As pessoas começam a descobrir, uma fala para outra, indica para o amigo. A gente já teve pedido de namoro, pedido de casamento aqui, pessoas que se conheceram por aqui. Hoje a gente não tem só um turismo no Ceará de praia, mas a gente também tem um turismo cultural, né? Então eu fico muito feliz quando os turistas nos acessam para conhecer um pouco dessa história da indústria, mas também a história do desenvolvimento dessa cidade. Ter essa oportunidade de acesso gratuito já é muito amplo. E além disso, a gente vem trabalhando cada vez mais para ser um espaço acessível para todos os públicos, né? Tanto a parte da acessibilidade arquitetônica, como também de acessibilidade comunicacional, tentando interagir e trazer diversos públicos aqui para esse ambiente.
Música